Bom dia a todos. Prosseguindo o projeto da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura, com o apoio do CAGE, especialmente da diretoria do Fórum João Mendes Júnior e também da SPI, que nos dá o suporte técnico para que esse projeto seja viabilizado, nós nos encontramos nesta manhã para saudar e receber com muita satisfação aqui o nosso amigo Dr. Marco Fábio Porcela. Eu faço questão de apresentar o Dr. Marco porque tive o prazer de conhecê-lo lá, primeiro na assessoria da vice-presidência e depois, com muito mérito, ele alçou aí a chefia de gabinete na Corregedoria Geral da Justiça, onde os corregedores que se sucedem permanecem, obviamente, com ele ao lado lá, porque eu sou testemunha do talento, da capacidade, da qualidade diferenciada do nosso colega, da sua cultura, que vocês vão poder testemunhar aqui nessa manhã, e também do seu comprometimento com o nosso Tribunal de Justiça e com a magistratura, por assim dizer. Bom, já tive a grata satisfação de assistir uma aula do professor Marco sobre o respectivo tema, por ocasião da época em que nós tratávamos lá dos juizados dos aeroportos, Internacional de Cumbica e de Guarulhos. O livro Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo, da editora Atlas, é bastante interessante, é bastante profundo, atual. O professor, ele, com muito mérito, ele é concursado e professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, por onde ele é doutor, e, sem mais, agradeço ao Dr. Gilson, que é o nosso idealizador aqui também do projeto, e a presença de todos. Sem mais, eu passo a palavra aqui ao nosso amigo Dr. Marco. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, dizer que é uma imensa honra estarmos aqui hoje em um tema tão empolgante por uma iniciativa dinâmica do Tribunal. Iniciativa dinâmica que tem os seus dínamos, um binômio aqui, Dr. Gilson, Dr. José Maria, que são efetivamente paradigmas da nossa carreira, paradigmas dentro da magistratura. Eu também tenho a honra de ter seguido os passos aqui de ambos os colegas mais antigos de carreira, que são exemplo de ética, devotamento e grande cultura jurídica. Saúdo também aos nossos colegas de carreira, aos queridos funcionários, servidores, que sem eles os juizados dos aeroportos jamais teriam sido instalados, e também a todos os presentes, alguns alunos aqui, porque essa é uma matéria, sem dúvida alguma, que nos traz um grande regozijo, porque é uma matéria prática, dinâmica. Quem aqui não teve problemas na sua vida cotidiana com o transporte aéreo? Espero que não tenham mais, mas evidentemente nós temos que nos basear nos fatos concretos da vida e também, como operadores do direito de toda a família forense, trazer aqui à baila a maioria dos problemas, nesse voo de 1h50, a maioria dos problemas que nós possamos nos defrontar no dia a dia, problemas concretos, mas que necessitarão de uma ferramenta teórica primacial, ou seja, nos primeiros minutos vamos dar algumas ferramentas teóricas e depois vamos desenvolver os problemas práticos que se avolumam, haja vista o caos aéreo, haja vista que nós estamos já programando para os próximos eventos, que parece que os eventos que se avizinham, temos alguns problemas de infraestrutura. Então, questionamentos não faltam, mas vamos iniciar nesse empolgante tema que se denomina responsabilidade civil no transporte aéreo, querendo mais uma vez saudar então a todos os presentes aqui. Meus caros, para iniciarmos a questão concernente ao transporte aéreo, primordial inicialmente que tenhamos conhecimento de como se formaram os diplomas que regulam o transporte aéreo. Porque um operador do direito, quando se defronta com um problema concreto do transporte aéreo, a primeira indagação é: qual o diploma legal aplicado? Por que se diz isso? Muito simples, porque eu poderei ter, numa mesma situação concreta, 2 ou 3 diplomas incidindo naquela hipótese. 2 ou 3 diplomas.
incidindo naquela hipótese. Pois bem, então é primordial que nós saibamos como foram formados esses diplomas. E muito se argumenta na evolução do transporte aéreo, na formação de um diploma que até hoje é comentado, pouco conhecido, pouco estudado, que é a Convenção de Varsóvia. Quando se fala em Convenção de Varsóvia, eu quero que se recordem sempre de que o paradigma que a formou não é aquele que hoje vige na nossa realidade contemporânea. Ou seja, hoje a preocupação da sociedade, da própria Constituição Federal com os direitos fundamentais, é a preocupação com o usuário do setor. Esse seria o dever ser. Mas a Convenção de Varsóvia se baseou na proteção ao setor, não ao seu usuário. E por que ela se baseou na proteção ao setor do transporte e não ao usuário do transporte? Porque editada em 1929, a ideia, a premissa dela era a proteção ao setor ainda em formação, um setor embrionário, um setor com altas taxas de risco, um setor cujos proprietários eram os próprios estados. Portanto, concluímos, maiores interessados em que houvesse uma limitação nessa responsabilidade. Do contrário, quais seriam os responsáveis? Os próprios estados. Então, maiores interessados em limitar esse montante, permitindo que esse setor embrionário, em seu nascedouro, pudesse florescer. Primeira ideia. O segundo ponto que levou à edição dessa convenção é que mesmo na década de 20, com a velocidade das aeronaves inferior à atual, mas já chegando a 300, 350 km por hora, num simples trecho dentro da Europa, por exemplo, Amsterdã-Varsóvia, se verificava de 3 a 4 horas que o avião tinha celeridade, rapidez. Enquanto se fazia esse percurso em 3 a 4 horas, o navio levava um dia. Por ferrovia se levavam 18 horas. Então se notava já um diferencial. E esse diferencial trazia um outro problema. Porque num simples voo de 3 a 4 horas, havia necessidade de aplicação de ordenamentos jurídicos, diplomas legais distintos. Se eu saio da Holanda, passo pela Bélgica, pela Alemanha, até chegar à Polônia, eu terei 4 legislações regulando a mesma hipótese. Então, qual foi a necessidade? Não só limitar para proteger o setor, mas uniformizar as regras do setor. Portanto, a uniformidade foi outra base dessa espinha dorsal do sistema de Varsóvia. Nós vamos dizer depois por que é sistema. Então temos proteção ao setor, limitação da responsabilidade, uniformidade das regras. Isso levou, em 1929, à edição de um tratado internacional que regula o quê? O transporte aéreo civil internacional. Portanto, não militar, o civil internacional. E sempre eu insisto no termo Convenção de Varsóvia, porque já vimos, até havia comentado isso uma vez com o Dr. José Maria, alguns juízes de escola que confundem o termo Convenção de Varsóvia com Pacto de Varsóvia. Erro crasso. O Pacto de Varsóvia é uma aliança militar que foi celebrada no leste europeu entre a União Soviética, a antiga União Soviética e países da cortina de ferro. Não se confunde com a Convenção de Varsóvia, que é um tratado aéreo internacional que regula o transporte aéreo civil internacional. Portanto, a visão era limitar. E como limitar? Aqui, provavelmente, muitos ficaram chocados, mas a realidade era essa. $8.300 de indenização para dano evento morte ou lesão corporal, já incluindo a hipótese de dano moral. Esse era o preço da vida. Esse era o patamar limite indenizável.
somente superado em duas raríssimas hipóteses, quais sejam prova, vejam a dificuldade, prova por parte do usuário do transporte da culpa grave ou dolo do transportador. Ele que teria que trazer essa prova. Bastava ao transportador a prova da devida diligência e não haveria, portanto, essa indenização a maior. Ficaríamos no patamar limite. E esse patamar limite, nós vamos ver, subsistiu por muito tempo, $8.300. E na bagagem, que é o ganha-pão do operador do direito aeronáutico, $20 nos Estados Unidos da América por quilograma, até o limite de $400. Uma outra dificuldade, aqui já adentrando ao campo do direito processual, que temos aqui dois doutores na área, juristas na área, problema probatório. Porque o Baggage Identification Tag, a etiqueta de bagagem, era necessário, e aqui sabemos na prática, muitos operadores do direito, tínhamos que ler, às vezes com lupa, para saber o número de quilogramas para multiplicar por dólares. E muitas vezes chegava a valores como $160, $200, que sequer cobriam o valor da mala, que dizer do seu conteúdo. Portanto, um segundo problema. Então vemos aqui o que? A limitação, patamar limite, a proteção ao setor. O usuário ficava em segundo plano. Pois bem, esse sistema subsistiu incólume até o final da Segunda Guerra Mundial. Até o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, de 1929 até o fim da Segunda Guerra Mundial, subsistiu incólume. Mas, com os Estados Unidos emergindo como potência vitoriosa, principalmente a nível econômico, houve uma produção de 650 mil aeronaves. Houve um barateamento das aeronaves. E se iniciou o transporte de massas. Esse transporte de massas provou, em primeiro lugar, que o transporte aéreo não era mais uma aventura, não era mais algo isolado. Passou, paulatinamente, a fazer parte do cotidiano, da realidade vivida das pessoas. E se iniciava o turismo internacional. Não só o transporte de cargas, mas o turismo internacional. Com isso, embora as taxas de sinistralidade fossem mais baixas, o transporte em si, estatisticamente, se tornou mais seguro. Quantitativamente, os acidentes ocorriam com maior frequência, ainda que a sinistralidade fosse mais baixa. E essa maior quantidade de acidentes provocou algumas reações, justamente nos Estados Unidos. Um exemplo, em 1955, um caso que criou comoção social. É um caso paradigma que se coloca. 5 mormons embarcaram num voo internacional, Paris, Nova York, Seattle. De Paris a Nova York, a aeronave não teve problema nenhum. Chegando no aeroporto Kennedy, Nova York, embarcaram outros passageiros. Portanto, vejam, eu tenho a mesma aeronave, e na mesma aeronave eu posso ter 2 contratos, 2 relações jurídicas diversas. Os passageiros que embarcaram em Paris, regidos por contrato de transporte aéreo internacional, portanto, Convenção de Varsóvia à época. E aqueles que embarcaram em Nova York, transporte aéreo doméstico, Nova York e Seattle, dentro dos Estados Unidos. O que ocorreu? A aeronave explodiu em Mountain Bow Peak, nas montanhas rochosas. Todos morreram. Qual foi a comoção social? Os passageiros, os mormons, que embarcaram em Paris, receberam 1/10 da indenização dos demais passageiros que embarcaram em Nova York. Porque no transporte aéreo doméstico, a indenização era o décuplo do transporte aéreo internacional. Portanto, algo que feria claramente a isonomia e mais. A finalidade precípua da indenização, que se baseará na extensão do dano. Não havia mais caráter compensatório. O comentário que se fazia era: indenizar pela metade equivale a responsabilizar a vítima pelo risco. Além dessa reação, que levou o Senado americano
a tentar modificar essas regras do sistema de Varsóvia, pasmem que justamente o senador responsável pela modificação desse sistema, o senador americano, o filho dele, em 1960, quando ele estava relatando a matéria, em sua lua de mel, foi transportado pela Avianca, falo dos velhos tempos, não de hoje, foi vitimado em Montego Bay junto com a mulher num acidente aéreo. E o voo era Miami e Montego Bay, na Jamaica. Transporte aéreo internacional, incidindo Convenção de Varsóvia. Com isso, os Estados Unidos pretenderam denunciar o sistema. Denunciar, ou seja, se retirar do tratado. Tratando-se do país com maior importância e culpa econômica até hoje, isso seria o colapso do sistema. Para evitar o colapso do sistema, houve um cisma no sistema. O que se fez? Nos transportes aéreos internacionais, com origem, escala ou destino aos Estados Unidos, aquele valor de $8.300, que depois, em 1955, foi dobrado para $16.600, em se tratando dos Estados Unidos, chegaria a $75 mil. Então, alguns passageiros diziam, indo aos Estados Unidos ou retornando, fazendo escala nos Estados Unidos, o montante indenizável é maior do que em outros países. Isso já começou, portanto, a fragmentar a uniformidade do sistema que nós analisamos anteriormente. Mas pasmem que a modificação integral desse sistema se delongou por 70 longos anos. Somente em 1999 esse sistema foi substituído. E não só os Estados Unidos combateram esse sistema. A Itália também, em 1985, num pronunciamento da Corte Constitucional, analisando o caso de uma moça que faleceu num voo da Turquia de Istambul para a Antália, considerou que aqueles montantes da Convenção feriam a dignidade da pessoa humana. Não representavam o caráter compensatório do dano. Ao revés, provocava até um enriquecimento indevido por parte do transportador. Então a Corte Constitucional Italiana considerou que esses valores feriam os princípios constitucionais e tratavam de maneira não isonômica o transporte aéreo quando comparado com outras modalidades de transporte na Itália. O transporte marítimo, por exemplo, à época, indenizava 20 vezes mais. O transporte rodoviário e ferroviário, idem. Portanto, um tratamento não equânime. Era o segundo ponto. Tem os Estados Unidos, a Itália e o golpe de misericórdia, que nós chamamos, com méritos absolutos ao Japão. Em 1992, o Japão levou o cataclisma do sistema de Varsóvia. Por quê? Sendo o país, em 1992, com o custo de vida mais alto do mundo, renda per capita elevadíssima, sabem quanto representava o valor do sistema de Varsóvia transformado na moeda japonesa? Correspondia ao valor do salário de um ano de um encanador em Tóquio. Esse era o preço da vida. Portanto, as companhias aéreas japonesas, vislumbrando essa situação, prevendo que a própria Corte Constitucional Japonesa, já atrelada a direitos fundamentais do consumidor, pudesse revisar esse sistema, as companhias aéreas japonesas renunciaram a esse limite. Elas, por liberalidade, renunciaram a esse limite. Ora, se uma companhia aérea, e nesse caso foram várias do Japão, renunciam a esse limite, o transporte aéreo internacional é baseado em questão concorrencial. Eu pergunto aqui aos colegas, sabendo disso, sabedores dessa realidade, qual transportador optaria um voo Tóquio-Los Angeles, pelo japonês ou norte-americano? Evidente que isso dava uma vantagem mercadológica ímpar aos transportadores japoneses. E isso levou a que outros transportadores do primeiro mundo também modificassem suas regras e aceitassem a não limitação do montante indenizável por dano evento morte ou lesão corporal. Então temos uma uniformidade entre transportadores do primeiro mundo. E aí a conclusão era,
passamos a ter uma realidade fática que tornou anacrônico o sistema de Varsóvia. Mas eu repito, porque só em 1999, 70 anos. A razão é interessante. Esses tratados internacionais, meus caros, são objeto de apreciação pela Organização de Aviação Civil Internacional, que em inglês tem o nome de ICAO, que alguns chamam de ICAO, ICAO, International Civil Aviation Organization. É um órgão vinculado à ONU, Organização das Nações Unidas. Ora, na ONU temos 192 países. Portanto, cada país tem direito a um voto. E o voto dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou mesmo da Grã-Bretanha, países que queriam essa modificação muitos anos antes, sempre eram vencidos pela maioria dos países pobres. Normalmente países do continente africano, a Índia, à época, sempre se opuseram, porque sabiam que a revisão do sistema levaria o quê? A um aumento do montante indenizável ao transportador aéreo, que à época eram invariavelmente controlados pelos governos que eram Estados Unidos. Essa era a razão. E vejam, o voto dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas para tratados internacionais tem o mesmo peso que as Ilhas Kiribati ou Ilha Salomão, que vão subir em 20 anos, vão ser submergidas. O mesmo valor que o Togo, com todo respeito pelo Togo. O Togo tem o mesmo valor do voto do Japão ou da República Popular da China. Então, por isso que sempre se obstaculizou essa modificação, que só ocorreu em 1999, aí sim, uma convenção substitutiva da Convenção de Varsóvia, que é a Convenção de Montreal. Montreal, realizada no Canadá, em 1999. E justamente em Montreal, aí sim, por uma razão histórica, porque Montreal é a capital mundial do direito aeronáutico e das organizações de aviação civil. A Organização de Aviação Civil Internacional tem sua sede em Montreal. As organizações dos transportadores aéreos, a IATA, tem sua sede em Montreal. A McGill é a melhor universidade do mundo em direito aeronáutico, com sede em Montreal. Se formou um nicho, um centro, não sabe. E lá se fixou uma convenção substituindo o sistema de Varsóvia. Quais as inovações trazidas? E aí eu coloco isso no livro, e isso é objeto também de algumas críticas, porque ela teve inovações interessantes que nós vamos trazer aqui, mas foram tímidas. Não chegaram ao limite que se pretendia. A primeira delas, de ordem prática, isso facilitou para nós, operadores do direito, foi que na bagagem, indenização por extravio ou perda de bagagem, a indenização transporte aéreo internacional não será mais baseada nos quilogramas da bagagem. Eu não terei mais aquela dificuldade, como todos nós aqui tivemos, e por até recentemente, de ter que verificar o peso da bagagem. Hoje o cálculo é feito em direitos especiais de saque, que eu já transformei em reais para hoje. O limite chega até R$ 2.800 por passageiro, independentemente dos volumes transportados. Posso transportar 1, 2 volumes? Esse é o limite. 1.000 direitos especiais de saque, que hoje equivale a R$ 2.800 por passageiro. Esse é o limite. Melhorou, claro, em relação à situação pretérita, mas ainda não cumpre a função compensatória. Digo isso porque foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que a média de prejuízo, sem incluir o dano moral, na perda de bagagem, a média chega entre 5 a 6 mil reais por passageiro. Portanto, não houve, digamos, um atendimento integral. Mas aí por quê? Justamente, tratando-se de uma convenção, um tratado internacional, a premissa dele é o consenso. Então, países do primeiro mundo tiveram que ceder nesse montante. A Índia, à época, controladora da Air India, foi a primeira a dizer: além desse valor eu não vou, porque isso poderá implicar na quebra do transportador que eu controlo. Então, chegou um consenso, e o consenso é esse, que rige até o presente até R$ 2.800.
Isso no extradinho de bagagem. Agora a grande inovação, e essa causa perplexidade aos civilistas. Por quê? Na Convenção de Montreal se fixou algo que nós, no sistema romano-germânico, não estamos habituados. Ela fixou um sistema dúplice de responsabilidade. O que é esse sistema dúplice? Já que a indignação de todos era contra a questão da limitação nos casos de dano, evento, morte ou lesão moral, o que fez a Convenção? Estabeleceu um sistema dúplice, para que possamos entender. Até 280 mil reais, 100 mil direitos especiais de saque, a responsabilidade do transportador será sempre objetiva. Então eu vou dar um exemplo, como se viesse aqui um cliente, não é? Os senhores, vítima, um herdeiro vítima do acidente da Air France, que ainda há ações a serem ajuizadas. Até 280 mil reais a responsabilidade é objetiva. Se superar os 280 mil, aí não haverá limite. Mas vejam o grande problema. Aí a responsabilidade será subjetiva. Embora com presunção de culpa, mas subjetiva. Esse é um grave problema. Esse é um grave problema que nós vamos ter que nos defrontar logo após. Por quê? Aí é ilimitado esse argumento do transportador. Então, claro, muitas vezes o montante da responsabilidade objetiva será superado, chegaremos até milhões de dólares, mas no segundo patamar ela será subjetiva. E a presunção de culpa pode possibilitar ao transportador a prova de sua não culpa, por meio da devida diligência. Facilita sobremaneira a questão probatória para o transportador. E o grande problema que nós vamos ver a seguir, ela colide com normas do sistema de defesa do consumidor. Este é o ponto que eu coloco do transporte aéreo internacional. Mas, antes de apreciarmos esses conflitos com o sistema de defesa do consumidor, temos que apreciar o transporte aéreo doméstico. E até agora falamos do internacional. O doméstico como fica? O doméstico está caracterizado por uma lei, Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7565 de 1986, que em seu artigo 215 e parágrafo único justamente caracterizam o transporte aéreo doméstico. Ou seja, aquele transporte cuja origem, escala ou destino se localizem no território nacional. Origem, escala e destino no território nacional. Ainda que por força maior, digamos, uma aeronave esteja sobrevoando Mato Grosso do Sul e tenha que aterrissar no Paraguai, continuará a ser um transporte aéreo doméstico, porque as condições gerais do contrato foram fixadas no transporte aéreo doméstico. Verdade é, portanto, que dentro de uma aeronave eu poderei ter passageiros regidos por contratos distintos. Imaginemos amanhã que eu embarque a Porto Alegre, num voo da TAM, que prossegue até Buenos Aires. O Dr. José Maria vai a Buenos Aires. Sentamos-nos lado a lado. Se ocorrer um acidente aéreo, eu ficarei regido sob contrato de transporte aéreo doméstico, que vou a Porto Alegre. Ele vai até Buenos Aires, transporte aéreo internacional. Quais as problemáticas do Código Brasileiro de Aeronáutica? Ele regula o transporte aéreo doméstico, que já vimos a caracterização, origem, escala e destino no território nacional, e fixa limitação também da responsabilidade. Ideia, portanto, de proteção ao setor e não ao usuário do setor. E aqui, uma inovação que eu acho fundamental incluir. O Brasil é o único país do mundo em que ainda há um diploma no transporte aéreo que caracteriza atraso somente após 4 horas. Artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Nós temos essa característica. E nos juizados dos aeroportos, muitos estão aqui, sabem que
é norma vigente. Os transportadores vinham e diziam: eu não tenho dever nenhum, não decorreram 4 horas. Vocês imaginem, então, o operador do direito, um advogado que tem uma reunião no Rio de Janeiro, são 6 voos de ponte aérea, para apenas o 7º passar a caracterizar o atraso. É isso o atraso? Mas essa é a norma vigente. Outra norma que causa espanto, imaginemos, não estou vaticinando nenhuma desgraça aqui, mas que uma aeronave agora se desloque do aeroporto de Congonhas, caia no Fórum João Mendes Júnior. Pode ocorrer. É um exemplo, mas é um exemplo que não vão ser olvidados jamais. Se ela explodir, nós temos a regulação da situação pelo transporte aéreo, não, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, que regula os danos causados a terceiros na superfície. Artigos 962, 69 a 272 da Lei 7565 de 1986. E qual é a base de cálculo dessa indenização? O peso da aeronave. Sim, portanto, nossos herdeiros, não nós, porque nós estaremos aqui, deverão naturalmente litigar pela tonelagem da aeronave. Então, quando eu vejo situações como essas, eu sempre penso que venha bem carregado de querosene para que tenhamos uma facilidade maior com nossos herdeiros no caso. Mas essa é a realidade, e é uma triste realidade, ela é irônica, mas é norma vigente. Então, eu já lanço para a futura reflexão uma situação prática. No acidente da TAM que ocorreu, uma aeronave no aeroporto de Congonhas, algumas vítimas não eram pessoas que se localizavam na aeronave, estavam em via pública e morreram. Pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, elas deverão receber em caráter pro rata com base na tonelagem da aeronave. Como evitar isso como operadores do direito? Fica essa pergunta e depois vamos refletir juntos. Existe um meio de superar esse limite, porque esse montante, naturalmente, não condiz com o caráter compensatório do dano. A indenização pela extensão do dano, naturalmente, não condiz com essa realidade. Então temos fontes normativas que aparentemente seriam aquelas que preponderariam. Temos transporte aéreo internacional, agora a Convenção de Montreal, substituindo o sistema de Varsóvia. Transporte aéreo doméstico, Código Brasileiro de Aeronáutica. E no Brasil, a Convenção de Montreal está em vigor pelo decreto número 5.910, de 27 de setembro de 2006. Ou seja, desde 2006 está em vigor. Aí me perguntar, se está em vigor desde 2006, então, em todos os transportes aéreos internacionais, nós aplicaremos sempre a Convenção de Montreal e jamais o sistema de Varsóvia. É isso? Depende. Por que depende? E eu até digo isso, porque parte do livro eu também falei do sistema de Varsóvia, eu disse, então vai ficar tudo anacrônico. Não, porque eu tenho que verificar se o ponto de destino do transporte aéreo internacional, o país de destino, também ratificou ou não essa convenção. Então esse passa a ser, meus caros amigos, um programa matinal meu, antes do café da manhã, todo dia no site do ICAO, para ver se mais algum país ratificou a Convenção de Montreal. E até a data de hoje, posso lhes garantir que 101 países ratificaram. 101 países, não todos. Então o que eu tenho que verificar? Hoje à noite, por exemplo, 20 voos para a Europa, América do Norte, toda a União Europeia, os 27 países ratificaram. Portanto, voos Brasil, União Europeia, Convenção de Montreal. Estados Unidos, Canadá, México ratificaram. Japão, a China, devido às Olimpíadas, a Índia, a África do Sul, a Copa do Mundo. Vários países. Até recentemente eu dava como exemplo que era um perigo ir a Buenos Aires porque não havia a proteção da Convenção de Montreal, porque a Argentina não havia ratificado, mas em 2010 ela ratificou. O Chile ratificou em 2009. Mas temos algumas peculiaridades. Hoje, por exemplo, pela manhã eu sei que há um voo, não é, da Boliviana de Aviação que faz São Paulo, Santa Cruz de la Sierra. Qual o sistema aplicado? Varsóvia. A Bolívia não ratificou. Um voo pela Gol também que chega até La Paz, a Bolívia não ratificou, portanto Varsóvia. E alguém que queira ir agora em julho à Isla Margarita,
na Venezuela ou Caracas para uma visita ao governo Chávez, a Venezuela não ratificou. Portanto, não aplicamos a Convenção de Montreal. Mas qual o meio que um bom agente de viagens faz para aplicar a Convenção de Montreal nesse caso? Existe um método, um mecanismo que eu aconselho fundamental nesse caso. Exijam do agente uma viagem round trip, uma viagem que se chama redonda, porque se eu colocar um voo São Paulo-Caracas e depois um outro Caracas-São Paulo, eu não teria a proteção do destino final. Mas se eu colocar São Paulo-Caracas-São Paulo, eu posso argumentar que origem e destino finais são no mesmo país. Pode-se argumentar, embora internacional o transporte, porque a escala seria como fosse Caracas, é uma forma de contornar o problema e dizer origem e destino, Convenção de Montreal. Então, sempre lembre-se dessa exigibilidade, ok? Para contornar esse problema. Mas agora, como ficamos com os tratados internacionais diante do Sistema de Defesa do Consumidor e Código Brasileiro de Aeronáutica também diante desse Sistema de Defesa do Consumidor? Porque, repito, o transporte aéreo internacional pode ocorrer também com uma escala em território estrangeiro. O exemplo que é dado para identificarmos isso é um voo muito comum, mas que é sempre dado como exemplo do direito aeronáutico. Um voo Seattle, nos Estados Unidos, até Anchorage, no Alasca, com escala em Vancouver, no Canadá. Não é doméstico. Embora origem e destino finais sejam em território americano, a escala em território estrangeiro então passa a ser internacional. E aí passo a analisar o problema das antinomias, da incompatibilidade das normas. Esse é um dos problemas para depois nós trabalharmos os aspectos práticos. Por que eu digo isso? O Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo um argumento de vários transportadores, é uma lei especial, porque regula o transporte aéreo. Não há como argumentarmos em sentido contrário. Eis que temos o Sistema de Defesa do Consumidor, que sabemos, e eu uso a expressão sistema, porque vai muito além da Lei 8.078 de 90. O próprio artigo 7º é um paradigma dessa situação, porque permite um diálogo das fontes com outros diplomas e absorve qualquer norma do ordenamento jurídico, desde que seja mais favorável ao consumidor. Então eu poderia ter, numa relação de consumo, a aplicação de uma norma até no Código Civil, com um prazo prescricional mais amplo, ser desfavorável ao consumidor. Ela é acoplada a esse sistema. E além disso, esse sistema prevê a indenização pela extensão do dano, artigo 6º, inciso 6º da Lei 8.078 de 90. Então, diante desta situação, como compatibilizar nas relações de consumo, no transporte aéreo doméstico, Código Brasileiro de Aeronáutica, que limita essa indenização diante do Código de Defesa do Consumidor? O argumento não pode ser baseado no critério cronológico, porque é muito frágil. Lembram-se na questão do conflito entre normas, que sempre o critério cronológico é o mais frágil de todos. Por quê? Eu posso argumentar que o Sistema de Defesa do Consumidor, no caso a Lei 8.078 de 90, posterior, portanto, ao Código Brasileiro de Aeronáutica. Eis que agora temos um projeto de reforma do Código que poderia modificar, portanto, na sucessão do tempo as normas anteriores e prevaleceria o Código. Então, o argumento está justamente na especialidade. Esta é a pedra angular da discussão do que vai prevalecer. Sendo relação de consumo, e depois nós veremos o que é a relação de consumo, que nós não adotamos nesse caso uma posição maximalista, mas sendo relação de consumo, isso é importantíssimo. Ela é mais especial do que esses diplomas que nós afirmamos. Por quê? O agrupamento dos direitos do consumidor, ocorre pela função e não pelo objeto. Repito, pela função e não pelo objeto. E isso permite, nas relações de consumo, a formação de uma projeção horizontal.
como se fosse uma sobreestrutura jurídica, projeção horizontal. Se eu tenho uma relação de consumo, ela vai incidir como mais especial, como uma sobreestrutura jurídica que tem uma função, que é a defesa do consumidor em todas as disciplinas, processual civil, direito econômico, até em direito penal, direito comercial e também no direito aeronáutico. Então imagine uma sobreestrutura jurídica com projeção horizontal. As demais ciências clássicas, direito civil, processo civil, comercial, têm uma projeção verticalizada, definidas pelo objeto, já o sistema de defesa do consumidor por uma função, em projeção horizontal. Então ela é uma sobreestrutura jurídica que permite aí sim uma maior especialidade. Com essa argumentação, justamente no critério da especialidade, nós temos como aplicar o sistema de defesa do consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica ou tratados internacionais, quando colidentes. Jamais argumentamos, como alguns propugnam, que não existem mais os diplomas, seja o Código Brasileiro de Aeronáutica, seja os diplomas internacionais. Jamais foi propugnado isso. Apenas quando houver um conflito de normas, que poderá ocorrer nos casos de limitação de responsabilidade, ou mesmo na Convenção de Montreal, naquele segundo degrau do sistema dúplice de responsabilidade, porque pelo sistema de defesa do consumidor é uma teoria de risco de empreendimento e a responsabilidade será sempre objetiva, independentemente de degrau enquanto indenizado. Então temos aqui essa situação com o critério da especialidade. E esse critério da especialidade nos traz um outro desafio. Por quê? Sabemos que pelo artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, a defesa do consumidor é considerada direito fundamental. A pergunta é uma norma programática ou não? Se nós considerarmos os direitos fundamentais como normas programáticas, como outrora se fazia, teremos lindos pedaços de papel, sem uma auto-aplicabilidade. São direitos efetivos, auto-aplicáveis e que imporão uma interpretação nossa. Porque o Brasil, tendo ratificado os tratados internacionais, exemplo, a Convenção de Montreal, no artigo 178 da Constituição, se exige ao Brasil, uma vez ratificados esses tratados, uma vinculação a esses tratados. Então, como fica? Muitos dizem, se o Brasil, então, não aplica o tratado, ele está desrespeitando o artigo 178, que é uma norma constitucional. Mas nós sabemos, e Canotino propugna isso, que podemos ponderar as normas, tentar compatibilizá-las, dulcificá-las. Podemos fazer uma interpretação conjunta do artigo 178 e do artigo 5º, inciso 32, da seguinte maneira: os tratados internacionais serão aplicados pelo Brasil desde que respeitem a defesa do consumidor como direito fundamental. Essa é a interpretação por ponderação. Mas imaginemos, por argumentação, que fôssemos obrigados a excluir uma em detrimento da outra. Aí temos um fenômeno chamado normas constitucionais e inconstitucionais. Porque se o tratado lesa um direito fundamental e teríamos que escolher uma ou outra, a norma de direito fundamental prevaleceria. Então teríamos uma norma constitucional inconstitucional. Mas não é essa a ideia, eu estou dizendo como segundo argumento. E vem um outro desafio. Já que é um tratado, ele é superior hierarquicamente à lei ordinária. Esse tratado que nós estamos vendo, a Convenção de Montreal, ou mesmo o Varsóvia, tem uma hierarquia superior à lei ordinária? É a primeira indagação. Aí nós temos que ver o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Que espécie de tratado é esse que nós estamos analisando? Porque há tratados e tratados. Tratados de transporte aéreo internacional, de transporte marítimo, de quaisquer espécies de transporte, são considerados tratados não inclusivos nos direitos humanos. São tratados normais. O 5º, parágrafo 2º.
portanto equivalentes à lei ordinária. O precedente é um recurso extraordinário muito interessante, número 80.004 do Supremo Tribunal Federal. É antigo esse julgado, mas muito denso, tão denso que levou a edição de um livro devido a um recurso, fato inédito no nosso país, de um autor chamado Mirton Fraga, Conflito entre Tratados e Leis Ordinárias. A conclusão é que esses tratados são tratados considerados hierarquicamente equivalentes a leis ordinárias, portanto podemos aplicar o critério da especialidade. E não são incluídos como tratados de direitos humanos. Ao revés, eu diria, se formos seguir o artigo 5º, parágrafo 3º, que nos tratados de direitos humanos dão uma hierarquia de emenda constitucional aos tratados, teríamos que classificar a Convenção de Montreal e a Convenção de Varsóvia como tratado de direitos humanos. Será? Eu diria o contrário, porque elas limitam a ampla proteção, a ampla obrigação de proteção à pessoa. E se elas limitam essa ampla obrigação de proteção à pessoa, justamente vão estar colidindo com a Convenção de Viena de 1969, que regula os tratados internacionais com ênfase na proteção à pessoa. Ou seja, no próprio direito internacional, eles seriam colidentes com o cerne de proteção à pessoa. Colocadas essas ferramentas teóricas, temos então agora como poder trabalhar os aspectos práticos. Vamos agora analisar as hipóteses práticas com base nessas relações de consumo. Mas, repito, as relações de consumo que permitem a aplicação de uma responsabilidade sem patamar indenizável são sempre aplicáveis nos transportes aéreos de pessoa e bagagem. Bagagem inelutavelmente atrelada à pessoa, porque é um transporte acessório ao transporte de passageiro. Mas o transporte de carga ou coisa, e é isso um aspecto crítico, eu sei que alguns colegas também comungam desse entendimento, que não é preponderante do Superior Tribunal de Justiça, mas no nosso entender, se a Petrobras, por exemplo, faz a importação de uma plataforma continental com algumas peças vindas por aeronave para insumo de sua produção, por que ela será equiparada ao consumidor, como seria aqui a colega se tiver um extravio de bagagem? Para nós, consumidor é o destinatário final, fático e econômico do produto ou serviço, atrelado a uma hipossuficiência. Então, no transporte de coisa, eu não vejo por que, sendo um insumo de uma produção industrial, que um importador de uma grande multinacional não possa celebrar um contrato de seguro. O próprio artigo 750 do Código Civil do Transporte de Coisa permite essa limitação atrelada ao conhecimento do transporte aéreo. Nós não podemos vulgarizar a relação de consumo, e é isso que está ocorrendo. Todos querem se equiparar ao consumidor. O consumidor é uma classe especial, que necessita de uma proteção especial. No momento em que vulgarizarmos isso, como alguns propugnam, essa especial proteção se perderá. Portanto, no nosso entender, aquele chamado consumidor intermediário, que não é o Enferbrauber, como diz Cláudio Marx, esse que usa apenas como insumo de sua produção, uma importação de uma plataforma continental, poderá, sem dúvida alguma, numa relação de direito comum, salvaguardar seus direitos por meio de um seguro complementar. Ou seja, o que nós propugnamos, relação de consumo sim, mas não maximalista. Colocado isso, temos que verificar agora as hipóteses práticas. E as hipóteses práticas começam com um problema. Quando se inicia e quando finaliza a responsabilidade do transportador aéreo? É um problema sério. Porque lendo os diplomas parece que já temos a solução. A responsabilidade do transportador em relação ao passageiro se inicia na operação de embarque e finaliza na operação de desembarque. Isso é perfeito em 1929. Eu ia aqui no campo de Congonhas, eu tinha uma porta de madeira com arame farpado, eu levantava, já tinha um banquinho de madeira, já entregava a passagem. Isso é embarque. Todos nós temos essa visualização. Vamos agora ao aeroporto de Changi, em Singapura, com 17 salas de cinema, 12 teatros, 5 discotecas, 3 academias. E digamos que eu esteja olhando
Uma das academias tem uma visão privilegiada para as aeronaves. Eu esteja olhando e fazendo a minha ginástica, olhando numa esteira aeronave. Eu caio na esteira. Eu embarquei ou não embarquei? Vejam então que a infraestrutura aeroportuária tem que ser analisada de acordo com essa realidade. O que é embarque? Devido a essa ampla infraestrutura, é necessário que apliquemos na prática saber o que é embarque. E com isso, os americanos, em grandes aeroportos e ataques terroristas prévios ao 11 de setembro, criaram uma teoria interessantíssima, que é a teoria do agrupamento físico. Dentro de um aeroporto, no momento em que, em determinado voo, se forma uma fila, isso muito depois do check-in, aquela fila, senhores passageiros do voo JJ 059, crianças com preferência, todos se põem em fila. Aquele grupo, agrupamento físico, passou a se distinguir dos demais usuários de outros voos ou do aeroporto. Então se inicia a partir daí a operação de embarque. E ela, do mesmo modo, o paralelismo das formas, se dissolve no momento em que, desembarcando, se miscuem com os demais usuários do aeroporto. Essa é a primeira ideia que os americanos fazem. E os franceses complementam isso dizendo que quando a minha liberdade de movimentação fica mais restringida, naquele momento eu não posso ir ao free shop, chamado para aquele voo, não é? Aí vem as dúvidas em grandes aeroportos. Se há um chamado para o voo que eu vejo na tela e estou numa esteira seguindo por 6 quilômetros ainda de distância e caio, a responsabilidade é do aeroporto. Mas se já formada essa fila e houver um ataque terrorista, como ocorreu em Roma nos anos 80, inicia-se a responsabilidade do transportador. Ou um atrito, como ocorreu há 4 meses nos Estados Unidos, entre um preposto da companhia, na hora que recebeu o boarding pass, e um passageiro, em que houve uma luta de pugilato entre ambos e o passageiro foi levado ao nocaute. A pergunta era: de quem é a responsabilidade? Era o preposto da companhia. Portanto, o transportador responde. Dentro do finger, ou passarela telescópica, os tubos, já se iniciou a operação de embarque. Aí muitos perguntam: e se eu me utilizar de um ônibus da Infraero, por uma posição remota do aeroporto, que ocorre às vezes, naqueles dias felizes, não é, que chove, e eu vou com um ônibus até lá, depois tenho que fazer o percurso a pé? Pois bem, já se iniciou a operação de embarque, portanto o transportador é o responsável direto. Ele se volte depois diante da empresa que procedeu ao transporte. Então esse é um primeiro ponto que é importante que nós tenhamos em mente para sabermos o início e o fim dessa questão referente ao âmbito temporal. Vamos lá. O final, ou seja, o desembarque, é quando esse mesmo grupo, ele passa a recuperar a liberdade de ampla movimentação e se mistura com os demais usuários dentro do aeroporto. É a mesma teoria, que vai ter que analisar o caso concreto naturalmente. Ok? Uma outra questão também que eu acho importante colocar, antes de adentrarmos a questão do atraso, diz respeito aos serviços de circulação aérea ou do controlador aéreo. Porque isso nós aqui vivenciamos, alguns estavam comigo no juizado dos aeroportos, sentiram na pele o problema, quando o controlador aéreo determina que a aeronave não possa decolar. Porque, veja, o controlador não é preposto do transportador. E o transportador, ele não vai poder desobedecer a ordem do controlador. E jamais, espero aqui, eu sei que no estado de São Paulo não ocorreu isso, mas em outro estado um colega concedeu uma liminar para a aeronave decolar. Um fato inédito na história processual, imagina. Uma liminar com obrigação de fazer para decolagem. Não é? Mas nesse caso, espero que nunca se repita, a questão é, se determinar pelo controlador que a aeronave não decola, qual a consequência? O transportador se eximirá do dever de transportar. Então, poderemos ver aqui um fato de terceiro que eximirá o dever de indenizar? Não necessariamente. Qual foi a falha no caos aéreo? Que hoje, na teoria contratual moderna, não se aceita mais uma visão de que os contratantes são rivais, são colaboradores, ainda que não queiram.
temos a cláusula geral da boa-fé objetiva, que incide nesse caso. Artigo 4º, inciso 3º da Lei 8.078 de 90. E mesmo à luz do Código Civil, temos os artigos 113, 187 e 422 do Código Civil. O que eles impõem? Um dever de colaboração, um dever de informação, mas não mera informação, porque informar em excesso equivale a não informar. Informação esclarecedora. E dever de assistência, proteção. Foi isso que não ocorreu. Ou seja, o transportador poderá dizer: foi um motivo de força maior, foi um fato de terceiro. Não se aceita mais na teoria contratual moderna que isso implique no não implemento de deveres anexos ou laterais de assistência. E vejam que interessante: o não cumprimento de um mero dever lateral ou de assistência, pelo enunciado número 24, do Conselho da Justiça Federal, na primeira jornada de direito civil, enunciado número 24, estipula que o não cumprimento de um dever anexo ou lateral da boa-fé objetiva, exemplo, assistência, informação, proteção, por si só já é hipótese de inadimplemento. Inadimplemento do quê? Do dever de assistência. E é isso que nós verificamos, a falta desse implemento. Então temos aqui, se tivermos uma outra situação de causa aérea, isto não tem o condão impeditivo de que o transportador forneça pelo menos a assistência ou proteção, assistência à alimentação, hospedagem, que estão correlacionadas a esse dever anexo de ampla colaboração. É um estándar de conduta, é um padrão de conduta que se impõe, dulcificando as relações contratuais. Não somos mais rivais, ainda que tenhamos. A lei impõe um padrão de conduta de colaboração. Isso colocado, temos a questão agora referente ao atraso em voo. O que é atraso? É a primeira pergunta. O que é atraso? Porque há atrasos e atrasos. E se formos pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso é somente a partir após 4 horas. 6 voos de ponte aérea, para somente o 7º consistir em atraso. O entendimento, iniciou-se uma discussão a respeito desse entendimento na Alemanha. Nos anos 80, a Lufthansa, uma empresa séria, estipulou que, vejam que coisa, que nas condições gerais de transporte, a chegada no local de destino é meramente informativa, não é vinculante, porque depende dos riscos do voo. Eu posso ter um fator vento, pode atrasar, uma turbulência, pode atrasar, um desvio de rota, que pode atrasar, mas eu posso aí comprovar a força maior. Para mim isso não é convincente. E a Associação de Consumidores Alemães levou isso ao Tribunal Constitucional Alemão, que disse que isso feria todos os requisitos do contrato, porque é claro que é vinculante. Todo transportador faz uma análise prévia, mercadológica lícita no âmbito da autonomia privada a respeito dos horários que ele quer explorar. Ele vai tentar maximizar essa demanda, otimizar essa oferta com a demanda. Não é? Portanto, não é um estudo involuntário, faça um estudo mercadológico. E a chegada ao local de destino, sem dúvida, tem um caráter vinculante. O que não podemos estipular é que somente após 4 horas é indenizável. Ou como querem agora, na reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, reduzir isso para 2 horas. Vamos apenas diminuir o problema, mas não vamos eliminá-lo. O problema está na concretude. Eu não posso estipular, claro, que 5 minutos, como eu tive uma ação de julgar uma senhora, ficou 5 minutos na fila e pediu dano moral. Não é? Isso é um aborrecimento íncito da vida cotidiana. Ficar numa fila 5 minutos, eu acho até um privilégio no voo internacional. Não é? Na razoabilidade, ela foi privilegiada. Mas então temos que sopesar. Mas eu posso ter uma situação de 40 minutos ou 50 minutos, que para mim, e para o Dr. José Maria e o Dr. Gilson nada representem, mas posso ter para um advogado que esteja no mesmo voo conosco, na perda de uma chance. Então o atraso não pode ter um piso a partir de tantas horas. Claro que haverá uma maior razoabilidade, um atraso de 20 minutos num voo de 26 horas a Seul, na Coreia, do que 20 minutos numa ponte aérea cujo voo dura 40 minutos. Mas eu não posso estabelecer para os americanos uma tabela inflexível. Porque, como volto a dizer, posso ter
num prazo não tão delongado, a perda de uma chance, inclusive. Tema dos mais interessantes na responsabilidade civil. Responsabilidade civil por perda de uma chance. Pois bem, um exemplo prático que é dado de um atraso que levou à perda de uma chance, um cantor de ópera argentino que participou de um certame para chegar à última fase na ópera de Sydney, na Austrália, para ser cantor de ópera na Austrália por 5 anos em Sydney, com um salário de $10 mil por mês. Por 5 anos esse contrato. Passou em todas as fases, chegou à última, onde seriam 5 candidatos para uma vaga. Cada um pagava a sua própria passagem. Ele viajou desde Buenos Aires, fez a volta transpolar pela Aerolíneas Argentinas, chegou em Sydney com 14 horas de atraso. A resposta foi britânica. I'm sorry. Foi a resposta. Ele perdeu o concurso. A questão que se coloca, ele ajuizou uma demanda, querendo a indenização pelo valor integral do contrato. 5 anos, $10 mil. A defesa da empresa também foi muito técnica e disse não há como provar que se ele participasse ele seria o vencedor, então não vou indenizar nada. Em réplica, no entanto, ele disse também não há provas de que eu seria o perdedor. E a corte o que fez? Deus indenizou justamente a chance. Qual era a chance? 20%. Eram 5 candidatos. Então indenizou 20% do valor de 5 anos de contrato. Então vejam que são casos práticos que demonstram que o atraso não pode ter esse piso prévio. Claro que dependerá da razoabilidade e proporcionalidade. Além do atraso, temos o problema do overbooking, que não se confunde com o atraso. Isso eu quero deixar claro, porque se tentas, e muitos que estão em juizados e aeroportos, viram na prática nenhum caso de overbooking. Vinham os consumidores, atraso, me acomodaram em outro voo, cancelaram o voo, mas ninguém reconhece o overbooking, porque é inadimplemento absoluto. O overbooking não se confunde com o atraso, porque ele se baseia numa provisão matemática que é feita pelo transportador. O transportador se baseia num determinado número de assentos da aeronave. Imaginemos um Airbus 320 com 130 assentos. O que faz o transportador? Ele provisiona até 160 assentos. Qual é a verdade dos fatos? Que se 160 passageiros comparecerem, 30 não vão. Sabemos disso, na questão de ciência exata. O argumento favorável, inicialmente, ao transportador chama-se no-show. No-show é não comparecimento. Qual é o argumento? Se eu não fizer essa provisão matemática, eu tenho risco de que muitos passageiros não compareçam e a minha aeronave, principalmente em alta estação, decole com metade dos assentos vazios. Exemplo, por exemplo, vamos colocar aqui na Flórida, o Dr. Gilson vai em janeiro, numa altíssima estação, e ele contrata com a sua família uma viagem a Disney. Perfeito, ele fez. O Dr. Gilson foi lá, pagou pela passagem. Muito bem, eu sou o Marco Fábio, também vou à Flórida, mas depois resolvi ir com outra companhia. Não aviso, não compareço. O que tem a ver a relação de Marco Fábio com a companhia aérea, na relação jurídica da companhia aérea com o Dr. Gilson, que pagou, compareceu pontualmente? Porque ele tem que ser preterido no embarque. Não há razão jurídica para ele ser punido pelo no-show de outra. Então não se sustenta essa primeira colocação do overbooking, que hoje é considerado mais do que overbooking, é overselling, é sobrevenda, porque nós sabemos na prática, o Dr. José Maria também sabe disso, que é viajante, contumaz pelo mundo afora, não é? Sabemos disso, e depois de 10 a 15 dias que eu faço a minha reserva, o que ocorre? Doutor, o senhor tem que pagar, senão a reserva cai. Então não é mais sobre reserva, é sobre venda. É mais grave, eu paguei pela passagem. Compareço ao local, sou preterido no embarque. Então, porque existe o ticketing time limit, após determinado lapso temporal, o que acontece? A minha passagem tem que ser paga, senão cai a reserva. E chego ao local do check-in e é preterido o meu embarque. Por que eu considero isso mais grave? Porque isso é inadimplemento absoluto daquele voo. Aquele voo não saiu atrasado.
Se me colocarem em um voo sucessivo, não foi por atraso, foi por inadimplemento absoluto daquele primeiro voo. Isso é responsabilidade de direito comum, não está prevista nas convenções. Então nem se discute a respeito da ilimitação da responsabilidade. É de direito comum esse tipo. E ainda que viéssemos a inseri-la nessas convenções, lembram-se do início quando nós falamos que a culpa grave ou o dolo podem superar o limite? Hipótese clara. Essa provisão matemática é um risco conscientemente assumido, de que se todos se apresentarem, uma parte será preterida nesse marco. Então, com base nisso, o overbooking, o overselling, no caso aqui a sobrevenda, são considerados inadimplemento absoluto, com indenização ilimitada, não é? E não podem ser travestidos de atraso. Não interessa se me colocarem no voo sucessivo ou 2 horas depois. Inadimpliram aquele voo que eu compareci pontualmente. Aquele voo decolou, ele não decolou com atraso. Então, é o inadimplemento efetivo daquele voo. Uma prática que tem ocorrido também no overbooking, que é grave, que eu coloco aqui. Imaginemos que eu faço uma reserva para ir ao Rio de Janeiro 5 meses, com antecedência de 5 meses. Né? E o Dr. José Maria precisa viajar, e essa reserva é para 5 meses, mas eu fiz há 5 meses, preciso viajar amanhã. O Dr. José Maria precisa viajar amanhã e faz a reserva hoje. Paga hoje. Eu paguei, evidentemente, uma tarifa muito inferior a dele. Eu fiz a reserva já há 5 meses e já paguei. Se houver necessidade de um overbooking por uma provisão matemática, quem será preterido? Ele ou eu? Eu serei. Ainda que eu tenha feito a reserva numa ordem cronológica, porque a tarifa dele foi mais conveniente. Então, pelo sistema, eu sou colocado como passageiro preterido. A única questão que é importante ter em mente aqui é que se no overbooking a empresa na aeronave fizer aquela oferta que é tão agradável aos nossos ouvidos, não é? Por minutos a fio, ela diz, se aceitarem $500, quem são os voluntários, ou $1.000, e aí finalmente algum voluntário aceita e sai da aeronave para embarcar no dia vindouro, este que sai não poderá ajuizar uma demanda depois, sob pena do venire contra facto. Ok? Isso é importante colocar, senão aí vai se prevalecer até de uma própria torpeza, isso que é colocado pela jurisprudência. Agora, os demais, indenização não, em nos casos. Prosseguindo ainda nessa discussão, temos uma outra questão que diz respeito ao compartilhamento de códigos de empresas no mesmo voo. O que seria isso? Chama-se isso de code sharing. Code sharing, compartilhamento. Na verdade, já há uma imprecisão nessa terminologia, que é code sharing, compartilhamento de código, mas é compartilhamento da capacidade da aeronave. Vamos entender esse fenômeno. Esse fenômeno se baseou na colaboração interempresarial no transporte aéreo, a partir da crise do petróleo. Os transportadores, visualizando rotas de média densidade, chegaram à seguinte conclusão: por que utilizar-se de 2 aeronaves se eu posso utilizar o código de 2 companhias numa aeronave só? Então eu, transportador TAM, faço um acordo com a LAN, mas utilizo-me apenas de uma aeronave, com o código de ambas. Isso é plenamente lícito no âmbito de uma colaboração interempresarial. Mas há um problema sério, mais uma vez relacionado ao qual é o objetivo. Na União Europeia, nos Estados Unidos, se exige a informação prévia e esclarecedora, já que existem 2 códigos para o mesmo voo, quem será o transportador de fato e quem será o contratual? Porque, por vezes, imaginemos aqui que eu sou um cliente do Lufthansa. E eu sei que a Lufthansa tem um acordo com a Air Moldávia, que muitos aqui podem não confiar. Eu contrato a Lufthansa, chego no balcão, seja bem-vindo à Air Moldávia. Ou vice-versa, uma outra situação. A LAN e a TAM têm um acordo para o Chile.
Tem agora também para a Argentina, e eu não quero viajar de trem, opção minha, digamos. Por hipótese, chego ao balcão e dizem, seja bem-vindo aqui. Então, o que temos aqui? Uma necessidade de informação prévia e esclarecedora, que tem que ocorrer na Europa, inclusive por parte do agente de viagens, até por SMS, se houver uma modificação nos últimos 5 minutos. Nos Estados Unidos, eles marcam com um asterisco quem será o de fato, ou seja, aquele que de fato irá me transportar, independentemente do contrator. Claro que se houver um dano, ambos serão solidariamente responsáveis. Mas a nossa preocupação é que haja essa informação prévia e esclarecedora. Ainda que eu adquira num totem de autoatendimento, 5 minutos antes do voo, uma passagem, ela tem que vir discriminando quem será o transportador de fato. Porque a escolha do transportador não é um ato meramente casual. Não é um ato meramente casual. Muitas vezes é um intuito persone, baseado numa relação de confiança. Então, vai contra o princípio da não surpresa essa questão efetiva da informação. Esta é a questão referente ao co-sharing. Vamos agora a um dos últimos tópicos, que é o contrato de transporte aéreo de bagagens, para depois falarmos da nossa vítima, da TAM, no caso em que foi atingida em viatura. Transporte aéreo de bagagens, nós já vimos pelas convenções, normalmente agora pela Convenção de Montreal, que a indenização é por passageiro, até R$ 2.800. E aplicando-se o sistema de defesa do consumidor, a indenização não tem limite, aparentemente. Então eu tenho o artigo 6º, inciso 6º da Lei 8.078 de novembro. Mas aqui adentra algo que os nossos queridos processualistas que estão aqui à mesa sabem melhor do que eu, que isso não é automático, porque está havendo um verdadeiro abuso de direito em algumas demandas. Sabedores de que se aplicará a relação de consumo, então vamos inserir aquele conteúdo de bagagem específico. Eu digo isso porque na prática trago um exemplo que foi evidentemente real, de um operador do direito que ia a Cancún, uma lua de mel, e disse que ia fazer também pesca submarina. Extravio da bagagem, duração do pacote uma semana. Declarou R$90 mil no conteúdo da bagagem. Foi o pedido de indenização, porque tinha mais do que 8 termos animando. É razoável isso? Nós ouvimos em depoimento pessoal. A minha primeira pergunta é saber se a Armani já tinha termos impermeáveis, a moda, não é? No Mar do Caribe. Evidentemente, porque pelas máximas experiências eu poderia estar desinformado. Não é? Eu disse, o senhor participava de várias festas, porque essa necessidade não era verossímil. Então temos aí um segundo ponto. Eu posso superar o limite pelo artigo 6º, inciso 6º. Mas o artigo 6º, inciso 8º, tem o quê? Como regra de julgamento para muitos, o juízo de verossimilhança. Não havia verossimilhança nesse momento. Claro que eu não posso ser exigente ao extremo de impor notas fiscais de todas as malhas, vestimentas que existam na bagagem. Claro, não se chegará a esse ponto. São provas indiretas, mas que têm que ser convincentes, verossímeis. Se algum passageiro for agora em julho em Bariloche, é razoável que ele declare que perdeu casacos, malhas, porque o destino é um local de inverno, em julho, plenamente razoável. Aqui não pode haver esse abuso. Tendo havido esse abuso, o que vai acontecer? Além da litigância de má fé, muitas vezes, que nesse caso foi aplicada, aí se aplicam os limites, justamente dessas convenções internacionais ou do Código Brasileiro de Aeronáutica. Isso é importante, então, no transporte aéreo de bagagem. Bagagem essa que eu falo da despachada. A bagagem de mão, que é de responsabilidade do passageiro, poderá eventualmente ser transformada em bagagem despachada, dependendo da conduta social típica. Exemplo: chego à aeronave e naqueles compartimentos superiores os bins estão todos tomados. Aquela sensação agradabilíssima. Chego, não tenho aonde acomodar a minha bagagem de mão. Isso é muito comum na British Airways. Vem a aeromoça e diz, não há nenhum lugar aqui, eu vou colocar no fundo da aeronave. Quando ocorre isso, a conduta social típica dela transforma esse contrato num contrato de transporte aéreo de bagagem despachada. Porque eu perdi totalmente
a esfera de guarda e vigilância desta bagagem. Então vejam como isso traz matizes diferenciadores. O importante, volto a dizer, é a questão da verossimilhança e a conduta social típica. Se eu colocar em 2 pins a distância da minha poltrona, a jurisprudência normalmente americana considera que ainda estaria na minha esfera de vigilância. O problema é quando alguém vem, tira dessa esfera de vigilância e insere em outro local. Ok? Prosseguindo aqui, temos 2 questões a colocar, que são as exigências do dever de indenizar, muitas vezes baseadas em condições meteorológicas adversas, em que já a jurisprudência entende que, independentemente da inevitabilidade ou insuperabilidade, tem de coexistir o dever de assistência, que nós falamos no enunciado número 24. E temos um problema hoje seríssimo de saber quem é terceiro a bordo da aeronave para eximir ou não o dever de indenizar. Isso é uma das grandes discussões hoje na União Europeia e nos Estados Unidos. Qual é o limite da obrigação de vigilância a bordo da aeronave? Porque hoje vivemos um fenômeno da síndrome da fúria aérea. É uma verdade. Escândalos. Primeiro, por uma realidade empírica, que a bebida alcoólica ela é potencializada em voo. Isso aliado, muitas vezes, à tensão, algumas pessoas com determinadas fobias, todo esse conjunto de fatores exacerba determinadas emoções ao bordo. E aí a questão se coloca: o transportador, ele não tem a responsabilidade de vigiar todos os passageiros com uma lanterna à noite para verificar, ou durante o dia, fazer uma fiscalização da conduta de cada qual. Mas podem subsistir hipóteses que levam ao dever de indenizar. E é isso que hoje a jurisprudência norte-americana e da União Europeia se debruça. E os casos começam a vir para o Brasil. Exemplo, um caso do senhor Recchia contra a KLM, um caso que ocorreu no ano passado, em que ele se acomodou ao lado de um passageiro que o perturbava. O passageiro estava ébrio e o perturbava. Disse: eu vou matá-lo. Repetia isso seguidamente. Ele chamou a aeromoça para que tomasse uma providência. E a aeromoça disse: aguarda um pouco, eu vou verificar uma outra poltrona. Nesse ínterim, ele levou uma garrafada na cabeça. E quem é a responsabilidade? A companhia disse: era o passageiro que estava ébrio. Ali não se considerou a KLM como responsável, porque não tomou uma providência nesse sentido. O mesmo se diga quanto à saúde do passageiro. O passageiro tem um mal súbito a bordo, mas que foi agravado por alguma prática da companhia, ou uma omissão, ou um não atendimento. Claro que eu não vou exigir uma UTI a bordo, mas surgiram hipóteses de um caso grave, um caso do Liquid Airways contra o senhor Hussain, dos Estados Unidos, em que no último voo, pasmem, no último voo que admitiu fumantes a bordo, ele estava nessa aeronave com tubo de oxigênio, informou previamente a companhia que deveria ficar na área de não fumantes, mais distante dessa área. Pois bem, no voo Cairo-Atenas, Nova York, colocam perfeitamente: o senhor não vai na área de fumantes, na primeira fila, logo após os fumantes. Inalou evidentemente o fumo, desmaiou, e a pergunta foi imediatamente ao preposto da companhia: não há lugares na classe econômica, acomodem-no, portanto, na classe executiva, porque ele está desmaiando. Não há lugares, não podemos fazer isso. Ele faleceu. Resultado: a companhia respondeu, primeiro, por esse não atendimento, de nenhuma forma houve atendimento, e segundo, se descobriu que havia 40 lugares vagos na classe executiva. Resultado: a companhia respondeu por uma indenização de $70 milhões. A aeromoça foi demitida, só não foi presa porque fugiu dos Estados Unidos, e foi demitida da empresa, evidentemente, porque agiu como golpe. Então, esses são alguns exemplos que eu trago que começam a vir ao Brasil. Nós temos visto escândalos de pessoas a bordo que agem de uma maneira desmesurada e que podem levar à responsabilidade civil do transportador também. E fica aqui como uma última questão aquela que nós falamos dos danos causados a terceiros na superfície. Como nós vamos superar esta questão desses danos causados a terceiros na superfície? Bom,
Porque nós falamos que o Código Brasileiro de Aeronáutica regula essa responsabilidade baseada na tonelagem da aeronave. Qual o meio que nós teríamos para superar isso? O próprio sistema de defesa do consumidor. O artigo 17 da Lei 8.078 de 90 justamente prevê a figura do bystander, o terceiro equiparado à vítima do evento. Portanto, pelo artigo 17 da Lei 8.078 de 90, as vítimas deste evento que se localizem em via pública, ou nós aqui que espero que não ocorra, mas agora, felizmente, nossos descendentes terão direito a uma indenização ampla. Portanto, na prática, efetivamente, ocorre essa situação. Eu acho que seriam essas considerações. Temos, imagino eu, várias perguntas, porque o tema é palpitante. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Fórum Mendes. Foi um tema realmente importante, uma palestra rica, completa, cheia de exemplos e, sobretudo, engraçada. E por isso, dando sequência ao nosso evento, eu abro para perguntas, tanto o 16º andar como o 17º na teleconferência. Quem que gostaria de fazer perguntas ao Dr. Marco? Nome e posto de trabalho, por favor. Roberto, sou do setor de conciliação do Foro Regional de Pinheiros. Gostei muito. E eu queria perguntar, falando em casos no Brasil, falando do caso da a responsabilidade do governo, porque a gente vê o seguinte: os tratados da defesa do consumidor falam sobre a segurança no voo sempre olhando ao segundo. O caso da aeronáutica, controladores de voo, buracos negros, essas coisas que foi toda a fala do acidente da Gol. Se nos estudos do senhor, ou sei lá, algum julgamento, a ANAC, por exemplo, essa confusão ANAC aeronáutica em acidente aéreo, o senhor poderia nos esclarecer com respeito a isso? Obrigado. Muito agradecido, é uma honra poder responder. Esse caso nós até tivemos a oportunidade, na época do acidente, de escrever um artigo sobre ele. O problema é porque na prática não se está mais discutindo tanto a questão do controlador. Todo advogado, na prática, tendo um cliente, o que ele vai buscar? O ressarcimento efetivo do cliente. Ajuizar uma demanda contra o governo, naturalmente contra a União, ou mesmo contra o regulador do transporte aéreo, levará a uma vitória de papel. Uma vitória, sem dúvida alguma, um conflito de interesses, mas não a efetividade do recebimento do dano. Nós sabemos que esse é um dos problemas. E no Brasil eu coloco a questão do controlador, e até dediquei um capítulo do meu livro só a serviços de circulação aérea. Temos um problema sério no Brasil a respeito do controlador, porque nós não temos uma tecnologia suficientemente avançada, ainda temos pontos obscuros que se denominam buracos negros em determinados trechos do nosso território nacional, que impedem a comunicação. Temos que preparar melhor os nossos controladores. Normalmente, se avizinham grandes eventos, eles têm que ter nível 4. No inglês, normalmente, alguns têm um nível muito inferior a esse, só conhecem o inglês básico. Surgiram outros incidentes que não foram publicados, de falta de comunicação entre tripulantes de aeronaves internacionais e controladores. A verdade é que, evidentemente, o governo, que regula, o Ministério da Aeronáutica, que regula a questão do controlador, tem uma responsabilidade, inclusive objetiva, é o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Isso é claríssimo. É objetiva essa responsabilidade. Agora, nós temos que mensurar isso juntamente a uma causalidade múltipla. E quem também é cliente desse controlador, porque nós pensamos em nós como passageiros, mas também as companhias aéreas são clientes. E por que no Brasil, estranhamente, a companhia aérea não processa os controladores? Na Alemanha, não houve perdão.
a Lufthansa, verificando que tinha prejuízos de vulto devido a atrasos causados nos anos 90 pelos controladores, ajuizou uma demanda exigindo ressarcimento. E aqui nós não vemos isso, por quê? Ao risco de que a companhia sofra represálias, porque é um serviço de concessão. Vamos lá. Mas aí eu teria que modificar também a Constituição e tirar um serviço de concessão. E a concessão, efetivamente, dificilmente no Brasil. O salário salarial fica tudo na mão do governo. Por isso, vou colocar um exemplo. O vencimento do controlador no Brasil chega a 1/10 do que é nos Estados Unidos. Né? E as sanções, embora aqui submetidos a um regime militar, eles que têm a carreira militar, sanções drásticas, o que nós temos que fazer, não só isso, é uma questão de privatização relacionada a alguns serviços, por exemplo, como a Frankfurt Airport, e aumentar, sem dúvida alguma, o número de controladores também a nível qualitativo, com vencimentos condizentes com uma atividade de extrema responsabilidade. Mas a responsabilidade, volta a dizer, é o objetivo. E militar, essa questão do salário acaba dando. Não tem um plano de carreira. Sim. O plano de carreira é a suboficial da Nós nossa. estamos vivendo um sucateamento da nossa infraestrutura por falta da aplicação do princípio da prevenção. E é isso que nós vamos também padecer nos eventos que se avizinham. Doutor, obrigado, doutor. Eu que agradeço. Maria Luísa, Fórum Criminal da Barra Funda. Como é que fica, doutor, o caso? Normalmente, quando não é militar, ninguém vai tentar, né? E quando acontece o que aconteceu com a PMS, que bateu no avião de maior porte, caiu o avião de maior porte, e eles foram acusados de ter feito o acidente. Quem indeniza? Porque criminalmente parece que eles não estão respondendo o acha. Eles estão respondendo nos Estados Unidos. E como é que fica a família desse pessoal do avião que caiu aqui com relação à indenização? É o dono da aeronave grande que vai indenizar, ou os dois que causaram o acidente também têm uma parceria nisso na questão da indenização? Ótima pergunta. Todo acidente aéreo tem uma peculiaridade que se chama causalidade múltipla. Ou seja, eu não tenho só uma causa. Eu posso ter uma causa raiz com diversas concausas que levam ao dano evento. Isso é uma peculiaridade dessa modalidade de transporte. Aqui o que eu tenho, e eu coloquei em um dos capítulos do livro, é o abalroamento aéreo. É uma hipótese que se chama abalroamento aéreo. Então quem vai responder? O causador do abalroamento. Quais foram? A causa raiz que se coloca no primeiro problema foi a falha de comunicação, mas também o problema do transponder desligado, que evitou a utilização do equipamento TCAS para evitar a colisão. O que nós temos aqui? Os dois como responsáveis. Portanto, a aeronave Legacy e o controlador. Mas o responsável direto, em se tratando de relação de consumo, ainda que tenha sido vítima no primeiro momento, a companhia aérea tinha o dever de levar o seu passageiro são ao local de destino. E aqui a integridade físico-psíquica também. Hoje em dia se coloca dessa maneira mais ampla. Então o responsável direto tem sido, nesse caso, a companhia aérea, e depois ela, numa ação de regresso, se volta em face dos outros dois, que seriam, eu digo outros dois, porque a causalidade houve uma concausalidade que levou o dano ao evento. Okay? Apenas foi ótima essa pergunta, porque eu coloco uma teoria, sigo uma teoria que é a chamada teoria da causa desconhecida. Muitas vítimas de transporte aéreo, até que se chegue a uma causa raiz, que pode se delongar por 5 a 10 anos, a causa fica desconhecida. Nós propugnamos que enquanto essa causa se tornar desconhecida, o responsável direto é o transportador pela obrigação de proteção. Depois ele que se volte nos após quando for conhecida em face do causador efetivo.
Bom dia, professor. Da assessoria da Presidência de Decisão de Direito Privado. A gente iniciou no feriado de setembro do ano passado uma espera de 12 horas de atraso no voo para Buenos Aires. Nesse atraso, já havia a identificação dos passageiros, nós já estávamos colocados naqueles portões que seriam de embarque e ficamos ali por 12 horas. Nessas 12 horas tinham pessoas diabéticas no grupo, cujas agulhas ficaram retidas quando a gente passa no identificador, né? Neste caso, se a pessoa viesse a óbito, de quem seria a responsabilidade? É interessantíssimo esse caso, porque nós evidenciamos isso no juizado dos aeroportos, daqui a senhora Maluca é diretora dessa área, que muitas vezes, para não haver uma indenização ou uma responsabilidade direta, o transportador fazia os passageiros embarcar e os passageiros aguardavam uma área em que o juizado não tinha acesso e o atraso se configura da mesma maneira. Se estão dentro da aeronave, atrasos também são no decolle. Nesse caso, o que houve? A causa raiz foi o atraso. Não disponibilizaram meios para que essa pessoa pudesse evitar um risco patológico nesse sentido. Então, ela poderá responder. A única questão é que nas condições gerais de transporte existem ressalvas quanto a medicamentos. E a pergunta que deve ser feita é: nesses casos, pode ser levada como bagagem de mão. E por que não tiveram acesso à bagagem de mão? Não, porque ficou, quando foi passado o raio-x... Foi retida? Foi retida, as agulhas foram retidas. Ah, bom, aí então foram retidas pelo pessoal alfandegário pela Polícia Federal. Exato. Se foi pela Polícia Federal, a companhia só poderia eventualmente responder se ela não tivesse informado antes das condições gerais de transporte que esse tipo de medicamento poderá levar ao risco de segurança a bordo, etc. Do contrário, quem responde evidentemente é a autoridade relacionada a esse fato. Foram retidas, portanto, então seria a própria autoridade da Polícia Federal como responsável direto. A boa pergunta do 17? Sim, por favor. Doutor, bom dia. Meu nome é Francisco, do gabinete do desembargador Sérgio Shimura, e gostaria de perguntar sobre o seguinte: as aeronaves, agora que se aproxima o mês de julho, teve um problema que já se percebeu essa semana em Guarulhos, que foi fechado pela madrugada durante 4 dias. E sabemos que esse período é realmente meteorológico, difícil para algumas aeronaves, tanto que nós temos voos com todas as aeronaves alternam para algum outro aeroporto. E essa questão da perda da chance, um cidadão vem a São Paulo, Guarulhos e Viracopos se encontram fechados, e o voo, o controle de tráfego aéreo, desvia para o Rio de Janeiro. E ele tem essa perda da chance, uma perda de audiência, por exemplo. Isso leva à obrigação de indenizar. E uma segunda pergunta, que é uma prática muito usual por nós brasileiros: a aeronave toca o solo aqui em Guarulhos, assim que a aeronave ela não mais está ela se dirige ao fim, nós temos o costume de soltar os cintos de segurança. Tivemos aí um episódio recente de um desvio de um voo da TAM que estava em rota de colisão com uma aeronave menor, e alguns passageiros às vezes não estão com o cinto afivelado. E diante dessa manobra, alguém acaba se machucando, caindo dentro da aeronave. A culpa é exclusiva da vítima ou gera obrigação de indenizar também? Obrigado. Muito agradecido pelas ilustrativas perguntas. A primeira questão, eu vou começar pela última, a questão do cinto. A questão do cinto, evidentemente, a segurança a bordo, algumas companhias aéreas, entre elas, principalmente a British Airways, a Lufthansa, exigem que o passageiro, durante todo o voo, fique sempre com o cinto afivelado. Exigem. Nem mais recomendo. Basta exigir isso, porque pode surgir uma chamada turbulência de céu claro, Clear Air Turbulence, que pode vir de um momento para o outro, de forma imprevisível. O LIDAR, que é um aparelho específico para isso, não detecta e a pessoa pode ter uma lesão. Os americanos são próximos em exemplos. Então, o que ocorre? Se o passageiro, por vontade própria, ele não afivela o cinto e venha tendo dano nesse sentido, e era algo imprevisível, a companhia não responde. O que pode ocorrer, e nos Estados Unidos eles têm esse tipo de exemplo, é que estamos superando uma zona de turbulência. Aí vem um passageiro e diz: eu quero ir ao toalete. A aeromoça diz: o senhor não pode ir, porque estamos em zona de turbulência.
30 minutos depois ele diz: eu quero ir ao toalete, posso agora? Pode. O sinal luminoso está desligado. Ele vai ao toalete e aí vem uma turbulência e ele é atingido. Nesse caso, aí se pediu a indenização da companhia. A questão que o colega coloca é um pouco pior, porque é cultural nossa, é um problema. Nós, que outros países, já vi também europeus, latino-americanos, a aeronave apenas quando ela está totalmente imobilizada, inclusive já com os motores desligados, é que pode haver esse desafivelamento no cinto. Por quê? Volto a dizer, porque é um problema sério e que ela pode ser abalroada em solo. Então, se houver esse abalroamento e há um aviso, senhores, só desafivelem o cinto após o desligamento do sinal luminoso, é evidente que havia uma conduta da própria vítima. Não há como a pessoa forçar ela a se colocar nisso. A obrigação de proteção tem um certo nível, não é? Nível de razoabilidade. O problema é que algumas companhias nem colocam mais esse luminoso. Aí sim poderia, por falta de dever de informar, gerar um dever de indenizar, o que é raro, porque aqui no Brasil temos pelo menos esse aviso tem sido feito. A questão da perda negocial. O colega colocou uma questão que eu acho das mais interessantes até para desenvolvimento de artigos. Por quê? É evidente que a condição meteorológica é o caso típico de fortuito externo, força maior extrínseca para alguns. Eu tenho um nevoeiro, qual é a prioridade que eu dou? Segurança previamente à pontualidade. Ela deve prevalecer nessa ponderação de conflitos. Então, nos casos de nevoeiro que tivemos aqui, não há a responsabilidade civil por perda de uma chance, porque não havia condições de aterrissagem e o princípio maior era a proteção ao passageiro. Mas eu faço uma colocação interessante. Existe um pequeno problema que temos que analisar. Por que no nevoeiro, em Guarulhos, a aeronave não aterrissa? Claro que a aeronave internacional, por razões de segurança, não faz. Mas se em Guarulhos houvesse um equipamento ILS-3 que custa uma dezena de milhões de dólares, 8 dias por ano, a aeronave poderia aterrissar, inclusive sem qualquer visibilidade. Então aí se poderia eventualmente pensar nessa chance que ele falou, não em relação à companhia, mas em relação efetivamente à autoridade aeroportuária que explora essa atividade. Isso já ocorreu na Inglaterra no passado. Bom dia, meu nome é José Benedito, eu trabalho no Serviço de Comunicações de Divulgação aqui do Revista de Jurisprudência. E eu tenho um caso curioso que eu li no jornal, inclusive, pelas sessões de reclamações de leitores, e um deles apresentou um caso curioso, do que ele colocou no bilhete, se não me engano, Salvador, Congonhas, e por questões de relocação de lugares da aeronave, e eles trocaram a aeronave e colocaram ali o Salvador, Guarulhos, e prometendo o transporte dele de Guarulhos até Congonhas com ônibus. E o que aconteceu? Ele ia participar do negócio e ele perdeu a chance desse negócio justamente porque o ônibus pegou um trânsito inesperado no trajeto de Guarulhos até Congonhas, e ele perdeu essa reunião de negócio e perdeu o negócio. Ele estava reclamando com a companhia que ele perdeu o negócio e queria um ressarcimento em relação a isso. E a companhia falou que ia ressarcir no limite do Código Aeronáutico. Aí é uma relação de consumo, evidentemente, do artigo 6º, inciso 6º, pode haver essa superação. A questão é que temos que ver a teoria da causalidade adequada. Eu só quero entender, o original era Salvador, Congonhas. E o porquê houve o desvio para Guarulhos? Qual foi a causa? Eu não soube explicar. Eu acredito que tenha sido porque a aeronave que ia para Congonhas foi tirada da... Porque aí é irresponsável. Agora, se for por questão meteorológica, um problema de não operação de Congonhas, e aí que teve que ir para Guarulhos, aí passa a ser uma outra situação. De qualquer forma, pelo que eu estou entendendo em abstrato, sem dúvida alguma, esse plus que houve aí no percurso levou a um atraso inexcusável, porque faz parte até do transporte, pode ser até multimodal, mas a companhia quer essa questão. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso também. E se acontece um acidente nesse ônibus? Responde. Imaginemos o caso, nós colocamos aqui, é muito comum hoje a oferta do ônibus gratuito
principalmente na Companhia Aérea Azul até o aeroporto de Viracopos, porque a base operacional dela é esse. Você faz o check-in, inclusive, até antes. Isso é parte. Não é uma mera cortesia, uma liberalidade não vinculante. Isso é um motivo determinante da sua contratação, é um polo atrativo. Justamente por ser gratuito esse transporte até lá, é que eu vou de azul. Então isso gera uma regulação, uma obrigação de Que proteção. não está limitado ao código aeronáutico. Não, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Eu não consegui compreender direito. Nesse caso da Gol, que é um colidiu e caiu, a Justiça Federal parece que já julgou em primeira instância a parte criminal e deixou certo que a culpa do acidente foi dos pilotos do Everest. Isso aí, e, evidentemente, dos computadores que também foram condenados. Eu não consegui entender, dentro dessa teoria da responsabilidade objetiva, por que a Gol tem que ser responsabilizada pelo dano às vítimas, quando o fato não pode ser imputado de maneira nenhuma. A culpa foi causada exclusivamente por terceiro. Simplesmente porque, à luz do Código, eu concordo com essa exigência, é que é considerado, no caso aí, um terceiro, esse terceiro não é considerado absolutamente estranho ao empreendimento de risco dela. Então, ela é a responsável direta enquanto eu não tenho a definição concreta transitada em julgado de quem sejam os demais. Enquanto não houver isso, ela é a responsável direta. Porque até lá eu tenho uma teoria da causalidade desconhecida. Quando houver o pronunciamento definitivo, aí ela que se volte, para que não haja um lapso temporal de décadas até descobrir os causadores efetivos, e aí temos que pensar no trânsito de julgado, ela como transportadora responde diretamente. Uma pergunta do 17? Sim. Bom dia, meu nome é Nélia, eu sou do Colégio Incursal. Doutor, é o seguinte, naquele caso do cantor argentino, que perdeu a chance em decorrência de atraso de voo, se tivesse sido por overbooking, a indenização teria sido maior ou ela fica igual em qualquer dos casos da perda de chance? Obrigada. No caso do overbooking, a nossa tradição pretoriana é mais rígida no sentido da concessão do dano moral do que no atraso em voo. Então, se fosse um caso aqui no Brasil, vamos transportar esse caso aqui para o Brasil, sem dúvida alguma, eu acredito que haveria uma imposição maior a nível de dano moral do que no caso de um atraso. Então, acredito que o quanto indenizado é o quanto o dano moral. Agora, a perda da chance é a mesma, efetivamente, quanto ao dano material. Bom dia, doutor Marco. Sou Cristiane Grana Silva, funcionária do Marco. Num caso de um voo nacional, uma criança de colo, solicitei cinto de segurança para a criança. E não havia 9 anos. Essa responsabilidade é do avião, mas a fiscalização quanto a segurança e toda a manutenção da aeronave é só da transportadora, da ANAC, que fica no caso de ninguém, no cuidado de um eventual TV do sinistro. Certo, eu queria só saber, o cinto não estava afiando, como é que... Não havia cinto? Não. Para criança menor de 2 anos. Se não há cinto, isso... Não havia cinto? Não havia cinto na aeronave. Não. Para reconhecer, para colocar a criança. Aquele cinto tradicional, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Responde evidentemente aí o transportador, diretamente, e também, se falássemos aqui, por exemplo, no Canadá, também a autoridade de fiscalização, ela faz sempre um relatório. Ela é uma dessas que não teria decolado se fosse um país como eles. Aqui, responde diretamente o transportador, mais uma autoridade aeronáutica. A fiscalização seria da ANAC? Não, o próprio transportador tem que verificar isso. A ANAC, que ela tem feito agora, ela premia alguns selos de pitch de poltronas, mas ela não vai chegar a essa tendência. Se for feita uma denúncia à ANAC, ela, o órgão administrativo fiscalizador, poderá tomar essa providência, mas ela é sempre reativa, não é proativa. Como é, por exemplo, o Canadá. O Canadá, eles vão fiscalizar, existe ausência de tal e tal equipamento, tal. Então, a responsabilidade direta do transportador. E no caso do check-in é comum a gente entrar em aviões e colocar crianças ou idosos nas saídas de emergência. E o próprio funcionário da empresa que está fazendo o check-in, a população, os passageiros, ele verifica a idade, verifica quem são as pessoas que estão
em aeronave existe problemas de troca de assento. As pessoas que não querem trocar de assento porque eu não gosto de sentar na janela, eu queria que funciona, e a aeronave não decolar enquanto não tirar a criança ou idoso daquele local. Essa responsabilidade não é anterior ao quanto de Ela é uma responsabilidade, se foi já marcado o assento, tem que haver uma informação prévia esclarecedora. Quando se contrata, se coloca a idade em criança, qual é a idade? Sem dúvida. Isso diz até respeito. pelo valor da passagem. Claro, até pelo papel objetivo, isso tem que ser uma informação prévia esclarecedora para justamente evitar até um atraso derivado disso. Né? E um outro problema até que condiz com essa pergunta, é o problema grave que estamos tendo agora, que é a questão da cobrança de um plus, de um complemento em algumas poltronas, justamente nessa área efetivamente de emergência. E o problema todo é que algumas têm mais espaço, mas as que estão nas poltronas atrás, elas não têm clima. Então eu perguntaria, eu posso cobrar mais daquele que está na área de emergência? Então teria também que cobrar menos daquele que não pode nem terminar. Então teria que ter uma compensação que não há. Então é um outro problema, aí sim deveria adentrar não só o sistema de defesa do consumidor, mas também a Agência Nacional de Aviação Civil. Porque isso é motivo, nem todos, é comum. Não existe uma fiscalização das companhias quando a colocação está fazendo da aeronave. Isso fica a cargo somente da companhia. A responsabilidade direta é dela, que não impede uma denúncia à Agência Nacional de Aviação Civil, que poderá impor uma multa administrativa que não é das mais elevadas. Quanto à autorização do aeroporto que a gente se fala agora, vai abarcar também os controladores aéreos ou só A ideia dessa privatização são sociedades de propósito específico. Então a ideia é que haja, na verdade, a exploração dos terminais, a exploração dos fingers, mas o controle do transporte continua ainda com a delegação da União, da IFAEL e do Ministério da Aeronáutica. Obrigado. Gostaria da hora de nos encerrar, mais uma vez agradecer a participação do nosso colega Marco Fábio Marcelo. Realmente foi uma manhã muito proveitosa. E anunciar que a semana que vem teremos a continuidade do nosso evento, com a aula do desembargador Paulo Dimas Pérez Mascaretti, critérios para a fixação da indenização e vazamento moral, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Supremo Tribunal de Justiça. Obrigado, tenham todos um bom final de semana. Especial lá no